Será que o ser humano sempre gostou de manipular? Será que o ser humano sempre gostou, na verdade, de sobrepor o seu poder às outras pessoas? Eu faço essa pergunta se galgando na seguinte questão: você imagina se você fosse uma divindade e estivesse no céu e tivesse outras? Será que você, por exemplo, não lutaria para ter o seu reino expandido? Sim ou não? Por que eu faço essa pergunta? Porque em todas as tradições religiosas, mesmo não havendo o narcisismo, o termo, conforme conhecemos, sempre houve, né, na verdade, uma guerra pelo poder, né, vamos dizer assim, no mundo espiritual, em diversas culturas, né? Por exemplo, vemos pela tradição cristã que Lúcifer levou a terça parte dos anjos. Vemos, por exemplo, né, na cultura grega, a deusa Eris causou discórdia numa reunião onde que só havia deuses. Outra, por exemplo, que podemos ver, né, é a queda do anjo Shemiasa, né, que está baseado no livro de Enoque. Ele desejou para si mulheres, né, e desejou tê-las e tomou para si. Eles largaram o seu principado. As deusas também, a Eris, que causou essa discórdia, ela fez as 3 deusas irem para a terra, né? Ou seja, e do qual vemos, né, a guerra de Troia se desenrolar por causa de Eris. Em vez de a história começar na terra, na verdade ela começou já como intriga, vamos dizer assim, no mundo espiritual. Isso vemos em determinadas culturas, tá? Por exemplo, também dentro do zoroastrismo tem uma divindade chamada Ahura Mazda, que é o deus da luz, Ahriman, o deus do mal. Então cada um lutaram pelo seu reino e estratificaram. Esse reino foi estratificado no reino do bem e no reino do mal, tá? Ou seja, o mal tenta conquistar o bem e o bem tenta conquistar o mal. Você vê que há essa luz, esse contraste entre luzes e trevas. Isso vemos no arquétipo de Jung, quando ele fala o contexto de persona e o contexto de sombra, aquilo que você é e aquilo o que você demonstra ser. Então, quando você sempre tenta demonstrar ser algo, aquilo que não é, você sempre causa discórdia. Tá certo que você sempre também, tentando mostrar quem você realmente é, você sempre trará discórdia. Isso significa o quê? Não adianta se o lugar é tão maravilhoso como ele é, mas se houver ser humano, sempre haverá briga e sempre haverá discórdia. Por quê? Nós vemos uma similaridade, né, por exemplo, nesses mitos, na verdade, nesses contos. O porquê? Porque vemos uma espécie de natureza do mal. Por que a natureza do mal? Porque o mal sempre julga e luta para dividir. Nós acreditamos que o bem une e que o mal espalha, mas na maioria das vezes vemos mais o mal unir-se e o bem se espalhar. Ninguém se une pelo bem comum. Então, a partir daí, nós vemos uma espécie de um narcisismo. Por quê? Porque quando eu luto pela minha visão de bem, eu quero que a minha visão de bem, na verdade, ela predomine. E o negócio é tão sinistro, porque quando você luta pelo bem, você fica cego. Tem uma frase de Nietzsche que fala: aquele que olha muito tempo, na verdade, para as trevas, para o abismo olha de volta. O que isso significa? Porque quando você tenta lutar contra as trevas constantemente, inconscientemente você se torna uma parte das trevas. Você revela um lado negro que você não sabia o que você possui. Então todos os atos que você faz é totalmente justificável. Então essa é uma espécie de narcisismo, porque todo mal que você faz como mal não é mal. Não é justificado como mal. Você está lutando como uma forma reativa. Você está lutando, né, pelo bem, né? Então vemos que essa é a natureza de uma pessoa que luta constantemente pela paz. Muitas vezes semear o ódio. Isso acontece por causa de uma dissonância cognitiva. Você conhece o bem, mas você faz o mal. Mas o porquê? Porque muitas vezes o bem não é o certo a fazer. Não digo
relativizando o bem, não é esse o termo. O que eu estou dizendo é, quando você faz o mal, você sempre acredita que está fazendo bem, porque você está fazendo com uma espécie de autoprojeção. Então, dentro desse mito, cada um caiu por causa do quê? Dos seus próprios desejos. Acerca dos seus próprios desejos, eles caíram e se destruíram. Alguns desejaram subir aos céus, outros desejaram mulheres e outros desejaram expandir o seu reino. Então, por isso que você vê em determinadas culturas luta de deuses contra Deus. Então, todas as culturas têm essa espécie de síndrome, mas é uma síndrome do próprio ser humano. É o ser humano que dá vida aos mitos, na verdade. Ou seja, o mito é uma espécie de uma verdade que tem, é uma verdade que existe dentro de uma capa mitológica. Ou seja, sempre há mensagens, tá, de algum cunho moral por trás do mito. Por isso que os mitos sempre se assemelham. Por que eles se assemelham? Porque fala, por exemplo, sobre a natureza do mal, né? Porque todos lutam pelo bem, mas sem querer faz o mal. Ou muitas vezes faz o mal como uma forma de se justificar, falando que está fazendo o bem. No caso da síndrome de Lúcifer, por exemplo, no caso da síndrome, é você se fixar tanto em si que você não vê nada que destrói por onde você passa. Você apenas se vê. Você não vê que você está destruindo as pessoas que estão ao seu lado. Isso eu digo, tá? Numa situação hipotética. Imagina que você tem um poder. Será que você faria isso ou não? Porque muitas vezes as pessoas têm uma crença na própria crença, de que não é aquilo, que elas não creem. Mas na verdade tem uma frase que diz o seguinte, que as adversidades, né, revelam os nossos valores e a prosperidade revela os nossos vícios. Então você vê que um conceito de luz e trevas, né, de acordo com a psicanálise de Jung, anda lado a lado, tá? Então é por isso que os deuses dentro da mitologia, todos os lugares que eles passavam, eles causavam mal, eles causavam guerras, tá? Mas quem fazia essa história são os próprios humanos, que relatam sua própria natureza mediante a guerra. Então, o narcisismo é uma característica tipicamente, tá, humana, tá? Como as pessoas não têm uma explicação real, né, sobre a natureza do mal, todas as culturas sempre trabalharam de modo analógico e metafórico e simbólico sobre a natureza do mal. Isso você vê, por exemplo, em livros que falam sobre a psicanálise do conto de fadas, que fala, né, sobre a natureza do mal, sobre a mitologia que fala sobre a natureza do mal, né? Então você vê, nessas tradições mais antigas, elas sempre tratam o mal como uma espécie da natureza humana. Porque você, quando luta contra o mal, inconscientemente você se torna o próprio mal, porque você se fecha, você acredita que é o único que tem, na verdade, a única verdade, né? Então você fecha numa dissonância cognitiva tão grande que você já perde o senso daquilo que deveria ser ético em favor daquilo para manter o seu poder. Então veja, né, que isso acontece tanto quanto os anjos dentro das tradições, né, e nas religiões, desejaram o céu, desejaram mulheres, desejaram o poder, né, e estabeleceram, na verdade, o desejo como o próprio fim. Luiz Labelle, em uma de suas obras, né, que ele fala sobre o mito de Narciso, ele fala que Narciso se derrotou-se a si mesmo, porque ele apenas viu o seu próprio brilho. Então, quando ele viu o seu próprio brilho, que é inalcançável, ele se destrói, porque ele sempre luta por algo que nunca vai chegar. Então, ele não mede preços para chegar naquilo que ele idealiza, mas nunca idealiza, mas nunca chega, na verdade. Se vocês gostaram do vídeo que eu falei hoje, por gentileza, comentem, né? Vá nos comentários, acesse os comentários e dê um triplo C, um curta, um comente e um compartilhe, tá bom? E como sempre, viu, agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanhou até agora e até o próximo vídeo.